terceiro parágrafo do prólogo à Gaia Ciência, Nietzsche fala de gratidão, entre outras coisas. Vejamos então algumas passagens deste terceiro parágrafo do prólogo à Gaia Ciência. Eu não gostaria, escreve Nietzsche, de me despedir com ingratidão daquele tempo de doença grave, cuja vantagem, cujo benefício ainda hoje não acabou para mim, não se esgotou. Estou inteiramente consciente dos benefícios, das vantagens que minha saúde precária me oferece. Um filósofo que percorreu muitas saúdes e de novo volta a percorrê-las, passou também por outras tantas filosofias. Ele não pode senão transpor esse seu estado para uma forma mais espiritual. Essa arte de transfiguração justamente é a filosofia. A filosofia é precisamente essa arte de transfiguração. A nós, filósofos, não nos é dado separar, distinguir corpo e alma, tal como faz o povo. E aqui é uma das passagens em que se vê que a Nietzsche é ao mesmo tempo poeta e filósofo. Nem sempre em sua prosa conseguimos distinguir um do outro. Viver. Isso quer dizer, para nós, transformar continuamente em luz e em chama tudo o que nós somos e também tudo o que nos afeta, nos atinge. Em relação à doença, será que não estamos quase tentados a perguntar se realmente podemos dispensá-la? Se ela é verdadeiramente dispensável para nós? Apenas a grande dor é o extremo libertador do espírito. Voltaremos a esta questão da dor. Apenas a grande dor, a dor lenta e prolongada, aquela dor que não tem pressa, na qual somos queimados com madeira verde, por assim dizer, nos obriga a nós filósofos a alcançar nossa extrema profundidade e a nos desembaraçarmos, nos desvencilharmos de toda confiança, de toda benevolência, de tudo o que esconde, tudo o que encobre, tudo o que é brando, meigo, tudo o que é medíocre, mediano, tudo isso em que anteriormente talvez puséssemos a nossa humanidade. Duvido que uma tal dor aperfeiçoe, mas sei que ela nos torna mais profundos. Ainda algumas palavras deste terceiro parágrafo do prólogo à Gaia Ciência. Desses exercícios demorados, desses
perigosos exercícios de domínio de si mesmo, nós voltamos outra pessoa, com mais perguntas e, sobretudo, com uma vontade de, a partir de agora, perguntar mais, com mais profundidade, com mais severidade, dureza, com mais malícia ou até maldade, em silêncio, mais silenciosamente do que até então se perguntou. A confiança na vida foi embora. A vida ela mesma, a própria vida, se tornou um problema, uma questão. Não se acredite, porém, que isso torne alguém carrancudo, que isso torne alguém necessariamente sombrio. Até mesmo o amor à vida ainda é possível. Apenas se ama de outro jeito, de um modo diferente. O fascínio por tudo o que é problemático, a alegria com a incógnita, nesses homens mais espirituais, é grande demais para que a alegria não volte sempre a despertar, não volte sempre a surgir. Num ardor de clareza, numa paixão límpida, acima de toda a tribulação, acima de toda a aflição com o problema, com o que é problemático, acima de todo o perigo de incerteza, acima de todo o risco do que é incerto. É difícil não ser arrastado, não ser devorado, engolido pelo verbo de Nietzsche. É difícil não sucumbir ao seu entusiasmo. É difícil manter a sobriedade diante desta prosa soberba, por vezes sublime, inquietante. Mas o exercício do pensamento é, em parte, um exercício de sobriedade. Estas palavras mexem, remexem, mexem conosco, nos remexem às entranhas e muitas vezes nós sucumbimos. Tentemos então encontrar alguma forma de diálogo, de paralelo com Lionel Shriver e os personagens do romance Tempo é Dinheiro. Nietzsche fala de gratidão em relação à saúde, de não dizer adeus, de gratidão em relação à doença. Em relação à saúde seria fácil. Nietzsche fala de não dizer adeus à doença, mesmo grave, com ingratidão. De não ser ingrato ao dizer adeus à doença. Isto é, à medida que a convalescença se transforma em recobro efetivo, não olhar para trás com olhos, com coração ressentido em relação àquilo que atravessamos. Então, tal como o pai do Shepard disse ao Shepard em relação à doença da sua esposa, da esposa do Shepard, a Glenys, talvez Nietzsche encontre na doença uma oportunidade, uma possibilidade de potência, um poder ver coisas, ter acesso a algumas perspectivas às quais de outro modo não se teria acesso. Por mais estranho que pareça, então há vantagens, há utilidades, há benefícios na doença, inclusive severa, grave. Então, percorrer os estados de saúde e de doença seria uma abertura
a percorrer diversas paisagens filosóficas, ou talvez fosse melhor dizer visões do mundo, ou talvez pudéssemos dizer também hábitos, formas de vida. De algum modo, a doença nos obriga a viver de outro modo. Parar, sossegar. No mundo agitado de hoje, talvez o mundo sempre tenha conhecido alguma agitação, pelo menos nas cidades. A doença seria como um sábado de descanso. Então, haveria benefícios para a vida, utilidades para a nossa existência, em dizer obrigado aos estados doentios que nós atravessamos. Mas isso implica tê-los atravessado. Se só conhecermos a doença, se não conhecermos a convalescença e o recobro, então talvez não podemos estar agradecidos pela doença. Não houve travessia. Ou só houve travessia. Não se chegou a nenhuma ilha, a nenhum destino. Nietzsche diz filosofia, talvez isso seja injusto em relação à filosofia, na medida em que a filosofia talvez não seja só, talvez seja em parte isso, mas não seja só isso, a transfiguração espiritual dos nossos estados fisiológicos, mais ou menos doentios, mais ou menos sadios. Então também podemos pensar que o romance é uma forma espiritual, uma forma do espírito, e a arte é uma transfiguração das nossas vivências. E as nossas vivências aqui seriam as nossas vivências do corpo. Depois há uma coisa muito irônica, em que o filósofo Nietzsche diz que o filósofo não deve, ou ao filósofo não é dado separar corpo e alma, tal como faz o povo. Então, para o Nietzsche, é o povo que separa, que distingue corpo e alma. Nossa época é ainda uma continuidade da época de Nietzsche, só que cada vez mais, hoje em dia, as coisas se invertem, ou já se inverteram, pelo menos em muitos países ocidentais. No Brasil, onde ainda há muita religiosidade em relação, por exemplo, não sei, à Alemanha, ou à República Tcheca, ou outros países europeus, talvez no Brasil ainda se fale em corpo e alma, mas talvez hoje falar de alma seja um discurso tímido, intimidado, fora do âmbito da religião, não é? Em filosofia, só se estivermos lendo o Aristóteles, por exemplo. E fora da filosofia, então, seria ainda mais difícil. Mas a ironia está em que hoje talvez seja cada vez mais popular, para não dizer plebeu, não a distinção entre corpo e alma, mas a indistinção. O que é uma herança em parte nietzschiana das nossas culturas, em que o anticristianismo, o antiplatonismo se transformou em absorção da alma pelo corpo. O corpo absorveu a alma e só existe corpo. O que é uma forma, por exemplo, arcaica de viver, de entender a vida. Os textos bíblicos arcaicos não, na tradição de línguas semitas, não distingue, ou melhor, distingue, as palavras são diferentes, mas o acento não está colocado, a tônica não está colocada sobre a alma tal como nós a entendemos pós-platonicamente e pós-cristianismo. Então, talvez hoje, aquilo que é plebeu não é distinguir, separar corpo e alma, é querer ficar só com o corpo, querer só ser corpo e esculpi-lo, querer fazer do nosso próprio corpo ou da nossa própria vida uma obra de arte. Isso talvez seja estetização, estetismo.
e os resultados psíquicos não estão sendo necessariamente melhores do que quando se acentuava o espírito, a alma, a consciência, a racionalidade. Então, a filosofia, talvez a arte, a poesia seja transfiguração dos nossos estados, mas talvez não seja só isso. Não seja só ficarmos fechados em nossos estados. Ponto de interrogação. E, então, temos aqui uma resposta do Nietzsche ao que é viver, transformar em luz e em chama o que nós somos, aquilo que nos atinge. São palavras de uma beleza comovedora, exultantes até. E depois aparece um dos aspectos mais problemáticos do pensamento nietzschiano, aqui e não só aqui nesta obra. Antes de tocar nisso, podemos falar da arte do convalescente, de qual arte o convalescente precisa. A confiança na vida se foi, a própria vida se tornou um problema. Talvez então a arte e o pensamento possam ser remédios para essa decadência da vida que se foi, da falta de confiança na vida. Talvez não se trate de confiança em si próprio, de autoestima, como hoje muitas vezes se escuta. Se trata de confiança na vida e nos outros, claro. Nietzsche fala dos longos períodos da doença, dos exercícios de autodomínio. Então este autodomínio, este domínio de si próprio, esta disciplina de si em relação a si próprio, quando se está doente, passa por descobrir quais os remédios para esse estado. E nem toda arte se vale, nem todo pensamento é igual. Ou seja, há que ter um certo cuidado em relação, por exemplo, à música que escutamos, aos livros que lemos, tanto quando estamos saudáveis, quanto, neste caso, quando estamos doentes, na medida em que isso, em vez de nos fortalecer, revigorar, pode nos afundar mais na nossa fraqueza. Então começamos, por assim dizer, a amar o nosso próprio sintoma. Muita da música que hoje escutamos talvez não seja uma educação da alma, nem tampouco do corpo, de resto. Mas estes longos períodos de doença, que pedem longos períodos de convalescença, não são dados a todo mundo. Então, isto quer dizer que nem todos podemos voltar renascidos, porque nem todos voltam. Então, essas palavras do Nietzsche, que nos exaltam, nos perturbam, talvez não se apliquem a quem está terminalmente doente, ou àqueles cujo sofrimento engendra cegueira, engendra enclausuramento. Se a opressão é muita, até o sábio enlouquece, como o Kohelet viu. Talvez haja um limite para quanto mais sofrimento, mais saber. Talvez as coisas não sejam bem assim sempre. Não é que possamos eliminar o sofrimento das nossas vidas, mas quando o sofrimento é muito, quando só há sofrimento, também não se vê nada. Então, o problema da vítima não é só sofrer, e não é só não conseguir sair para fora de ter sido vítima. Isso já é grave. É a ilusão que tem acesso ao seu próprio estado. Talvez não tenha. Talvez nem todas as vítimas saibam testemunhar das injustiças que lhes foram cometidas. Podemos não voltar da doença com um gosto mais refinado, podemos não voltar com mais alegria. Então, o esforço de saúde é um esforço de alegria. Quando há conflito, quando há luta de
nós conosco mesmos ou com os outros, talvez a pergunta seja: a alegria ainda é possível entre nós? Ainda posso me alegrar com os meus hábitos, com a convivência com esta ou com aquela pessoa? Nietzsche tem aqui palavras que são promessas de alegria, embora ele próprio caia muitas vezes no fanatismo. E o fascínio pelo problema, isto é uma das intuições mais belas do pensamento nietzschiano, não significa então sucumbirmos a um estado de espírito, a um estado anímico sombrio. Os pensadores podem também sentir alegria. A aflição não é só a única relação possível com um problema filosófico, poético, técnico, outro. Então há um esforço por parte de Nietzsche de leveza. É um caso exemplar de um moderno que não gostava da sua modernidade, que sucumbiu a ela, mas que tentou resistir e tentou conseguir ainda, pelo menos com o espírito, dançar. A parte mais problemática aqui talvez seja quando Nietzsche escreve que a dor é o extremo libertador do espírito. Aqui Nietzsche talvez se enrede, adentre num labirinto do qual não há saída. Talvez a dor, pelo menos em seus pontos extremos, não liberte nem o espírito, nem a carne, nem coisa nenhuma. A dor não tem sentido, o sofrimento é inútil. Então, em certas passagens de Nietzsche, nós somos seduzidos a afirmar aquilo que não pode ser afirmado, a defender aquilo que não pode ser defendido. Ou seja, não é só que não devêssemos, é que não podemos, no sentido que não conseguimos dizer sim à dor. Da dor nós nos afastamos, nós fugimos, embora certa dor, enquanto esforço, possa ser procurada, deva até ser procurada. Enquanto obstáculo, enquanto resistência, e o valor não está na dor, mas no ser capaz de superar a dor. Então não se trata de ter a ilusão que podemos suprimir a dor, não é isso que Nietzsche está querendo dizer, mas pensar que do sofrimento, dor e sofrimento não são sinônimos, mas talvez haja uma ligação, pensar que do sofrimento vem sabedoria, isso talvez seja um voto piedoso que nunca, ou nunca não sei, mas poucas vezes é cumprido. A dor não liberta. A dor, no seu ponto extremo, é um rasgão da representatividade, é um rasgão no tecido espaço-temporal, e o que acontece é que se a dor for muito grande, nós sucumbimos, isto é, perdemos os sentidos, desmaiamos. Então a dor não liberta. A dor, levado a este argumento absurdo, quase, embora Nietzsche não esteja só dizendo isso, mas temos que ser tão severos com Nietzsche como ele é conosco, a dor, no seu ponto extremo, não liberta, aprisiona, enclausura, faz desmaiar, perdemos a consciência. Então, o remédio para a dor, ou para a libertação do espírito, talvez não seja mais dor. A libertação do espírito talvez seja alegria, jogo. A alegria e o jogo são aquilo que se contrapõe, como o próprio Nietzsche sabe, à necessidade. Talvez então a grande dor não seja o extremo libertador. A dor extrema é anestesiante. O trauma, quando é muito grande, torna aquele que sofreu trauma apático. O trauma, o golpe do trauma físico ou psicológico, rasga a consciência, não agudiza a consciência.
Este é um dos grandes males do sofrimento, é que não nos torna mais sábios, ou nem sempre, ou não todos. Então é aqui que está uma das estupidezes de Nietzsche nas suas formulações muito exaltadas por vezes, e ao mesmo tempo uma grande provocação. Porque não se trata de apagar, da ilusão de poder apagar a dor. Então há aqui muita estupidez e ao mesmo tempo intuições que são contrapontos à estupidez ainda maior, que é pensar que há vida sem dor. Não há vida sem dor, como tampouco há vida sem risco. Mas isso não quer dizer entregar-se à dor, procurar mais dor. É aqui que está a dificuldade ao lermos Nietzsche. Parece que em certas passagens ele está dizendo sim àquilo a que não se pode e não se consegue dizer sim. Nós não conseguimos dizer sim à dor. Ou não sempre, ou não a nem todas as dores. Então, esta dor lenta, esta dor prolongada, que talvez se chame sofrimento, não é propriamente uma sala de aula onde possamos escutar os nossos mestres. Mergulhar na dor não é ir para a universidade, por exemplo, não é ler um livro. Creio que isto pode ser contraposto com muitas passagens do livro, do romance de Lionel Shriver, Tempo é Dinheiro. Tentemos então encontrar pontos de contato, pontos de convergência, de divergência com o romance. Uma passagem já mencionada no capítulo 15, a Glenys, que está tentando pensar, está tentando recordar-se, está sucumbindo à devastação da doença. Ela tem uma revelação, mas uma revelação terrível. Ela pensou antes que não haveria revelações, e aqui ela descobre que talvez haja algumas. Vamos ver. Então, aqui ela diz, ou melhor, não é ela que está falando, é a voz do narrador, que se confunde por vezes com o que os personagens poderiam sentir ou pensar. Antes nunca lhe ficara claro que pensar era um esforço, que os pensamentos exigiam energia e, portanto, saúde. Poucos daqueles pensamentos antes formulados com empenho, como se viu, se mostraram dignos dessa energia. A norma de tudo agora era meramente viver, estar viva. Mas começava a escapar-lhe o que vinha então a significar exatamente o que é estar viva. Era possível que viver, então, por exemplo, fosse, de modo primordial, originariamente, determinado por nossa capacidade de sentir dor. Então, nesse caso, era confuso saber por que se valoriza tanto esse estado. Então, talvez um dos sentimentos de vida originários, sentir-se vivo, seja sentir dor, o que significa também que ao lado disto está sentir prazer. Então, sentir dor e sentir prazer tem alguma coisa, talvez tenham, podemos meditar acerca disto, talvez tenha alguma coisa de originário, de primordial. Se há ou não há qualquer coisa mais originária, podemos discutir. Mas estar meramente vivo para nós, seres humanos, não é estar vivo humanamente. A vida humana pede uma qualificação, uma determinação de propriedades que não são só químicas, biológicas, fisiológicas. Daí que muitas leituras nietzschianas
se arrastem na direção de um materialismo vulgar, em que no limite teríamos que pensar que o pensamento é cérebro, que a consciência é uma espécie de química do cérebro. Mas não é. Há um salto. A mente, por mais estranho que possa parecer, tem condições fisiológicas, cerebrais, corpóreas, mas isso não quer dizer que o pensamento coincida com a sua condição. Esta é uma das dificuldades em que estamos, que é reduzir tudo ao cérebro, ao corpo. Uma idolatria contemporânea do cérebro, uma idolatria contemporânea da genética. Então, o corpo para nós, na verdade, é uma abstração. O corpo parece e mais ainda o cérebro, uma abstração de uma abstração. O corpo parece algo concreto, mas talvez seja um conceito ao qual não se pode chegar sem a operação intelectual. Um corpo que só seja um corpo doloroso é ainda um corpo humano? Ponto de interrogação. Uma página antes. A Glenn está sucumbindo ao niilismo, em que tudo se vale, ou seja, nada tem valor, em que tudo é igual, ou seja, não há diferença nenhuma entre uma coisa e outra. O que significa que o nosso combate contra o niilismo é um esforço de distinção, de discernimento, de dar importância e, portanto, reconhecer e distinguir o que é que tem importância do que é que não tem importância, o que é importante para a nossa vida e o que é que não é. Então ela pensou, sentiu. A cena é a cena em que ela está olhando para o jornal, New York Times. Tudo era igual. Já não havia coisas grandes e coisas pequenas. Afora a dor, que havia assumido uma posição elevada de incrível santidade, todos os assuntos tinham a mesma importância. Portanto, essa tal de importância já não existia. Quando só a dor, então talvez tudo o resto não tenha importância, não existe. Então a dor nos apaga em nós mesmos, ou apaga o mundo, é uma espécie de cosmicídio. A dor muito profunda, longa, prolongada, é uma perda de mundo, uma perda de convivência humana com os outros. Uma posição elevada de incrível santidade. Por vezes o Nietzsche parece ir nessa direção da santificação da dor. Ele não vai só nesta direção, para a nossa alegria, mas muitas das passagens das obras nietzschianas parecem dizer sim à dor. Querer acolher em si próprio, em seu próprio corpo, o sofrimento, coisa à altura da qual nós talvez não estejamos. Então, talvez em relação à dor tenha que haver uma certa profanação, uma certa heresia em relação à santidade. Os leitores de Nietzsche às vezes valorizam a dor. O valor talvez não esteja em valorizar a dor, mas em resistir-lhe e em poder superá-la. Resistir-lhe e poder superá-la não significa apagá-la, não significa a anestesia total. Não é isso. Não se entregar à dor não significa que não haja dor. É não se entregar, não fazer da dor tudo. É ligeiramente diferente isto. É conseguir abrir uma fissura em que eu não sou a minha dor. Por exemplo, mesmo que tenhamos fome, recusar-se a identificar com a sua própria fome. Eu não sou a minha fome. Mesmo que sejamos pobres, recusar a identificação com isso. Eu não sou a minha pobreza. Ou não até o fim.
não somente. Não sou só isso. Um pouco mais à frente, tentar encontrar a passagem. No capítulo 17, fala-se outra vez de dor e da relação da anestesia ou do paliativo em relação à dor. De até que ponto é que se tomam remédios ou não contra a dor. Nós não temos que ser heróis em relação à dor. Ainda bem que existem analgésicos. Mas tomar analgésicos constantemente por dores menores talvez não seja uma educação da nossa sensibilidade. É muito difícil hoje encontrar o equilíbrio. Parece que estamos ficando mais sensíveis à dor, mas isso significa mais suscetíveis, isto é, menos resistentes. O Shepard está falando com o médico. Há uma coisa que o Senhor pode fazer, disse Shepard. Eu realmente não quero que ela, a mulher dele, morra num hospital. Mas tampouco quero que ela sinta mais dor do que aquela que tiver que sentir. Eu gostaria de alguma coisa para facilitar o fim. O médico responde: não há nada fácil no fim. Ele pode ser muito desagradável. Os profissionais têm mais chances de mantê-la confortável. Agora, repetida já pelo menos 3 vezes, essa frase feita, essa expressão confortável, era exasperante. Shep desconfiou que esse uso de confortável pela classe médica forçava a definição da palavra. Note-se que o Shepard não diz não quero que ela sinta dor, quero que ela não sinta dor. Ele não diz isso. Ele diz não quero que ela sinta mais dor do que tiver que sentir. Parece uma pequena diferença, mas é um abismo. Dizer não sentir dor é uma coisa. Dizer não sentir mais do que tiver que ser é outra. É outra relação com a vida, com a doença, com a morte. Uma pequena nota que é um testemunho de alguma coisa que eu próprio vi. Eu vi uma vez uma pessoa muito velha da minha família, eu assisti a cena, numa oração, numa prece. E a pessoa, uma mulher muito velha, dirigindo-se ao Deus em que acredita, disse assim: meu Deus, não me faças sofrer muito. E aquilo para mim foi uma revelação. Já foi há muitos anos atrás, mas foi uma revelação. Porque essa pessoa não pediu, não me faças sofrer. Não foi isso, não foi essa frase. Foi uma oração em que aquele muito faz toda a diferença. Naquele muito está toda a diferença da relação com a vida. Pedir a Deus que não nos faça sofrer não é a mesma coisa que pedir a Deus que não nos faça sofrer muito. É outra relação com a vida. Fecho o parênteses da pequena história pessoal. Um testemunho mais que uma história. Então, eu acho que o Shepard aqui entendeu qualquer coisa disso. Quando há anestesia, muita pessoa não está lá. Quem já sofreu cirurgias e
coisas mais ou menos graves, e teve que tomar morfina. Não teve que ir, mas tomou. Não sei se é obrigatório, mas às vezes nos dão morfina e nós tomamos. Mas quem já tomou morfina sabe, ou pode saber, pode ter essa sensação que a um momento dado já não estamos ali, apagamos, perdemos a consciência. E quando estamos ali nem sempre é muito confortável, porque ficamos zonzos, não conseguimos ter uma linha de pensamento, não é necessariamente uma experiência maravilhosa. Mas talvez seja a melhor morfina que o horror, que é a dor de algumas formas, por exemplo, de câncer. Não temos que dizer sim à dor, até porque não conseguimos, no extremo não conseguimos. Numa outra passagem, esta ideia volta. Na diferença entre uma dor suportável, talvez um dos nomes da vida, e uma dor insuportável que peça dor nenhuma, que seja o fim da vida. O Shepherd está indo visitar a mulher. Ele puxou uma cadeira, tomando cuidado para não fazer barulho. Sentou-se na beira da cadeira, a uma simples subida de elevador do alvoroço da Broadway, e de suas roscas retorcidas, vendidas em carrocinhas. Esse era um estranho modo de êxtase. Êxtase não êxtase. E-S-T-A-S, aqui a palavra se presta a confusões. Onde quase sempre os prazeres mínimos eram mais atraentes enquanto esperados do que ao serem recebidos. Um gole de suco de abacaxi, o manjar branco de terça-feira com calda de morango, uma visita trazendo flores cujo doce e penetrante cheiro acabava por perturbar os estômagos delicados. Um mundo em que o esquecimento era o nirvana, em que nunca se podia ter a esperança de não sentir dor, mas apenas menos dor. Shep não queria estar ali, e era como realmente se não estivesse. Ansiou cortar aqueles tubos com uma espada poderosa, como se quebrasse os grilhões da amada num calabouço, e, por erguê-la em seus braços, com a camisola arrastando, arrebatá-la de volta para o mundo luminoso, barulhento, frenético, dos táxis, dos cachorros-quentes, dos viciados em crack, dos dominicanos penhoristas, onde ela posaria os pés rosados descalços, onde ele posaria os pés rosados descalços de sua donzela no frio concreto, e então ela voltaria a ser uma pessoa. Esta é uma passagem em que o marido olha para a mulher e quer arrebatá-la, arrancá-la para fora do hospital. Mas esta frase é muito decisiva, a meu ver, para entender a psicologia dos personagens e dos livros da Lionel Shriver. Se é que nós temos acesso à psicologia dos autores, talvez não enquanto autor, mas não enquanto pessoa, talvez sim. Aquele mundo em que nunca se podia ter a esperança de não sentir dor, mas apenas menos dor. Aquele mundo não é só o hospital, é o nosso mundo todo, é a nossa vida toda. Ter esperança de não sentir dor talvez seja um desejo de morte. Ter esperança de não sentir dor não é um desejo de alegria, mas de não aceitar a vida. Talvez aqui nesta nossa vida, no nosso mundo, apenas, e já é muito, nos seja dado não sentir tanta dor assim, sentir um pouco menos de dor, sofrer um pouco menos.
E isso não é resignação, isso não tem nada a ver com resignação que eu estou dizendo, não tem nada a ver com conformismo, não tem nada a ver com temperamentos sombrios, dos quais eu não faço parte. Cuidado com essas interpretações, não é nenhuma declaração de pessimismo, antes pelo contrário. Uma outra passagem em que volta a questão da dor e do corpo. A irmã vai visitar a Glennis e ela pergunta: como vai você? Essa indagação curiosa é enfática, esse apoio nas palavras, como vai você? Devia ser um refrão tonal regular nas visitas hospitalares, mas provavelmente saía pela culatra. Glennis suspirou. Então ela disse: o que posso eu dizer? Meu corpo todo dói. Não consigo dormir. 5 minutos, deitada aqui no escuro, passam com a velocidade da era paleozoica. Aí, durante o dia, eu fico grogue. E ainda tenho que conversar com pessoas como você quando não há nada para falar. Porque o que pode ter acontecido? A televisão é minúscula e só recebe canais abertos com chuvisco. À tarde, a luz do sol que entra pela janela apaga a imagem. É humilhante chorar por não poder assistir ao programa The Price is Right. Mas, com os remédios para a dor, não consigo nem me concentrar, nem mesmo até o fim de um artigo sobre a cor das sombras para os olhos desta primavera. A agulha intravenosa na minha mão me dá nervoso. Tenho a constante convicção de que o esparadrapo vai se soltar, que a agulha vai me rasgar saindo da veia. Me condicionei para não olhar nunca para ela. Então, quando perguntamos aos doentes como estão, às vezes, na verdade, não queremos ouvir a resposta. Aqui a passagem que eu gostaria de sublinhar é: com os remédios para a dor, não consigo me concentrar, não consigo nem sequer ler até o fim um artigo para as sombras dos olhos numa revista. Então, por um lado, a dor nos apaga, nos anestesia, por mais curioso que seja, porque nós procuramos analgésicos para a dor. Mas, por outro lado, esses remédios também nos anestesiam, precisamente, e nos apagam, nos fazem perder os sentidos, perder a consciência. Mas uma vida humana sem consciência não é uma vida humana. O mistério, contrariamente ao que Freud poderia ter pensado, e todos os psicanalistas depois dele, o mistério, a maravilha, não é o inconsciente, é a consciência. Do mesmo modo que o mistério, a maravilha, não é o indizível, é o dizível, aquilo que somos capazes de dizer, as coisas que somos capazes de dizer acerca do mundo. Mas então, algumas passagens. Então, a dor nos apaga e, ao mesmo tempo, aquilo com o qual combatemos a dor também pode nos fazer perder os sentidos. 161. Mais algumas passagens. Nesta passagem, no princípio do livro, volta a falar-se da questão da sensibilidade à dor.
Então, a Flicka era uma moça muito doente, uma jovem muito doente, e no princípio do livro, o pai da Flicka, creio que é o pai dela que está pensando acerca disso, está falando com a mãe, eles estão discutindo, sim. E a voz do narrador diz assim: talvez parecesse uma bênção que os membros de um filho fossem tão insensíveis à dor, que os pontos não precisassem de anestesia local. Mas então, quando ele forçou os colegas de trabalho a realmente pensarem no assunto, eles ficaram pálidos. Algumas dessas crianças, explicou Jackson, eram capazes de quebrar uma perna e de arrastá-la por quarteirões inteiros e só notar que havia alguma coisa errada porque a perna ficava atrapalhando. Para a Flicka, é claro, dar umas trombadas nas coisas e sangrar por todo canto era uma pura chateação. Tipo, fazer um furo num saco de arroz e ter que varrer o piso. Então, aqui o pai da criança, adolescente que está doente, e a narradora, através desta cena, nos obriga a pensar o que seria uma vida para nós se realmente ficássemos insensíveis à dor, mas sem desmaiar, sem perder a consciência, como em algumas doenças acontece. Cortar um dedo e não sentir nada. Então, por mais estranho que pareça, sentir dor tem até uma utilidade animal, como sentir medo. Uma outra passagem em relação à dor. A filha sentou no colo do pai. Jackson, após ele já ter feito a intervenção cirúrgica para tentar aumentar seu pênis, coisa que não correu bem. Agora a dor na sua virilha estava quase ininterrupta, o que lhe encurtava o pavio e lhe toldava o juízo. Quando a dor é ininterrupta, Nietzsche fala de longa dor. Nós ficamos com o pavio mais curto, podemos nos irritar muito prontamente, e na verdade isso nos tolda e nos tolhe o juízo, nos tolda e nos tolhe a razão, a racionalidade. Não sei se isso é sinônimo de alegria, sinônimo de poder brincar. Ainda uma passagem em que a dor é mencionada. O Jackson vai visitar a amiga, a Glennis, está se dizendo a si próprio: não faças repetir os detalhes da cirurgia só para parecer que está interessado. Entre outras coisas, está tentando pensar em como se comportar, como lidar com a doença da amiga. Então ele vai visitá-la e o narrador diz o seguinte: embora todo mundo soubesse que o câncer não era contagioso, a evitação da doença nascia de um profundo pavor biológico. Ele mesmo o sentiu e o combateu, abstendo-se da cadeira e sentando-se na beira da cama, perto dos joelhos de Glennis.
não estava esperando nada dela. Como Tylenol, um medicamento analgésico, um remédio contra a dor, como o remédio contra a dor estava fazendo tanto efeito quanto um punhado de balas de hortelã, ou seja, efeito nenhum, Jackson percebia melhor que a maioria das visitas que a dor não era apenas perturbadora, ela exercia um poder absoluto de veto. E mesmo em níveis baixos, ela podia eliminar com tamanha perfeição qualquer outra coisa que competisse pela atenção do indivíduo. E não restava mais nada na cabeça do que desviar essa atenção. Então a dor pode nos sugar e não vemos mais nada. Então, ao ler Nietzsche, talvez tenhamos que ter em atenção estes aspectos da dor. Mas Nietzsche também sabe que a dor não é sinônimo de alegria. Então, creio que um dos cuidados para não nos deixarmos arrastar pela sublimidade do verbo nietzschiano é, por exemplo, ler literatura. Se é que não conseguimos ter essa vivência direta, nem todos somos capazes de cuidar dos doentes, ler literatura em que haja cenas de pessoas que estão sofrendo. Ou seja, a literatura toda trata disso. E então, realmente, aceitar o desafio de poder dizer sim à dor. Creio que temos aqui um bom desafio. E, então, talvez possa ser fértil ler as temáticas nietzschianas com as obras da Lionel Shriver, pelo menos esta, mas noutras também, porque são coisas que são recorrentes, não só em Nietzsche, mas também nos romances da Lionel Shriver. Creio que quanto ao terceiro parágrafo do prólogo da Gaia Ciência, por hoje podemos ficar por aqui, e são coisas sempre a retomar, sem nunca perder as incomensurabilidades entre o pensador poeta e a romancista.